Então, doutor Ademir, é muito importante a gente frisar a importância da fisioterapia, dos exercícios, de todo esse acompanhamento que profissionais na sua área têm feito, com muito sucesso, inclusive, para a recuperação dessas pacientes que passaram por mastectomia. Então, eu acho que hoje a visão da fisioterapia está numa escala muito maior de reconhecimento desses profissionais. Sim, hoje em dia a gente percebeu através de vários estudos e através da nossa rotina profissional que esses pacientes eles têm que ser vistos como um todo. Não adianta você ver o paciente como um processo de doença. É necessário que exista condições profissionais, condições de espaço físico para atender esses pacientes. São pacientes especiais, não que as outras doenças não recebam a atenção, mas é que geralmente quando uma pessoa tem um processo de câncer, principalmente as mulheres no caso de câncer de mama, elas têm doenças associadas, geralmente tem uma síndrome do pânico, no caso tem uma depressão. Então esses pacientes, eles têm que serem atendidos de uma forma mais humanitária, com equipe multiprofissional, no qual esses pacientes eles consigam enxergar realmente que eles vão ter algum tipo de ajuda. Tá? Você tem que ser sincero com o paciente, não tem que maquiar informações, tem que ser... o atendimento ele tem que alcançar os objetivos que os pacientes querem. Então, o que os pacientes com câncer eles querem? Uma melhora da qualidade de vida, eles querem saber se realmente através do que ele for fazer através dos medicamentos, essa doença vai voltar ou não vai voltar, e se ela voltar, o que eu posso voltar a fazer. Então a orientação ela é muito importante, você tem que ver o paciente como um todo, você tem que usar esse processo de humanização, isso é muito importante para que o paciente consiga enxergar uma luz no fim do túnel. E hoje em dia, de acordo com as tecnologias que avançaram na área da saúde, a expectativa do paciente oncológico ela é muito grande. O paciente consegue conviver com a doença estadiada depois de 5 anos, depois de 10 anos, agora parece, segundo estudos, com 10 anos você acompanha o processo de doença, mas com 4, 5 anos a pessoa já consegue voltar à sua rotina de atividades de vida normal, né? Então a pessoa tem uma vida normal. Então, na verdade, quando a pessoa passa por todo esse processo de cirurgia, pós-cirurgia, acompanhamento de quimioterapia, de radioterapia, a pessoa tem que voltar a fazer uma autoanálise, ver os fatores que acabam disponibilizando ela a entrar num risco de doença e melhorar toda a qualidade de vida também, que é importante. Isso é uma coisa que acontece muito devagar, né? A retomada da vida, de como tudo acontecia antes, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Mesmo porque a visão de uma pessoa que já passou por uma doença como um câncer, que está atravessando isso, ela começa a ver a vida de uma outra forma, com outros olhos. E a partir daí, ter um acompanhamento multidisciplinar e com multiprofissionais, isso vai realmente fazer com que a pessoa tenha uma recuperação e uma qualidade de vida e uma esperança de que a vida continua, né, doutor? Ah, sim, com certeza, né? A pessoa, quando ela entra nessa fase, né, quando ela acaba de ter a doença, ela tem que ter uma expectativa de vida renovada, né? Dizem que quando a pessoa passa por uma doença crônica e ela está controlada, ela tem uma segunda chance. No caso do câncer é a mesma coisa. A gente tem que enxergar a vida de uma outra ótica. Então, o que a pessoa pode fazer para tentar melhorar ainda mais essa qualidade de vida? Tem que começar a ser feitos trabalhos preventivos, né? Então, a gente está com um trabalho de promoção à saúde e prevenção à saúde. Então, são feitas palestras todo mês. Essas palestras acabam atingindo todos os tipos de população, não só os pacientes oncológicos, mas sim os pacientes que têm a predisposição, os pacientes que têm outros tipos de doenças e também as pessoas que são conhecedoras de algum tipo de doença, no qual pode ser orientadas a prevenir essas doenças. Então a gente vai falar sobre quais tipos de assuntos. São focados temas como infarto agudo do miocárdio, fibromialgia, obesidade, tabagismo. Então essas doenças a gente sabe que, se não tratadas, podem desencadear outros tipos de doenças,
né? Então, é um processo como um todo. Ah, entendi. Então o doutor dá essas palestras, como nós falamos no início da sua apresentação, são palestras mensais, e essas palestras abrangem várias doenças que acometem o ser humano e no sentido de frisar bem a prevenção, principalmente para a mulher, no caso do câncer de mama, que ela tem que aprender a se tocar, a se conhecer. E essas palestras, elas são feitas, o doutor faz essa palestra juntamente com outros profissionais? Como é que... Fala um pouquinho mais sobre essas palestras, doutor. Bem, essas palestras, no caso, ela entra apenas no contexto da fisioterapia preventiva. Então, ele é um projeto da fisioterapia que está sendo feito através de outros órgãos, né, do próprio hospital. Então, nós começamos com esse projeto em 2014, no ano passado. Então, qual é o objetivo dessa palestra? Não são focados muitos termos técnicos. É uma palestra, na verdade, é mais um bate-papo com as pessoas, é aberto ao público. Então, a gente não sabe quantas pessoas que vai comparecer a essa palestra. Então, eu já tive presença de pessoas que estão passando em visita aqui nesse país, pessoas que estão acompanhando o paciente em consultas, outros profissionais da área da saúde, como nutricionistas, profissionais dentistas. Então, esses profissionais, eles acabam agregando também algum tipo de conhecimento, né? A gente acaba focando alguns assuntos no qual esses pacientes eles vão ter o conhecimento, vão adquirir conhecimento de como a doença acontece, de como essa doença pode ser um fator de risco e como essa doença ela pode ser prevenida e como, em algumas situações, ela pode ser tratada, né? Acaba focando também os tipos de tratamentos mais atuais que a gente tem aqui no mercado, aqui no Brasil, e a gente acaba também orientando esse paciente para que ele possa buscar ajuda de uma forma correta, não buscando ajuda de profissionais que não são qualificados, a pessoa que entra no processo de se medicar, né? Porque o Brasil tem mania que as pessoas acabam tendo uma dor de cabeça, tomam um remédio, acaba tendo uma dorzinha, toma outro remédio, e na verdade você pode estar maquiando algum tipo de patologia, né? No caso da fibromialgia, no caso de um câncer de mama, que pode começar com câncer de mama, mas a pessoa pode deixar esse tempo passar e esse câncer pode evoluir para um outro tipo de órgão, como um pulmão ou vísceras como o intestino. Então a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Então esse tipo de orientação ela é válida no aspecto da prevenção da doença. Entendi, é um alerta, né? Um alerta geral à população para que se conheça as doenças e saiba prevenir, né? Que tudo que é detectado no início é muito mais fácil de ser tratado e curado, não é isso, doutor? Sim, no caso do câncer, quando a gente acaba detectando, né, no caso do câncer de mama, quando você detecta o estágio inicial da doença, ao invés de você fazer uma mastectomia, você faz só uma quadrantectomia. Né? Você acaba isolando as células cancerígenas, porque o que é o câncer? Né? A gente está falando de câncer. Já faz alguns minutos, então a pessoa tem que saber, o câncer na verdade é uma alteração celular, ela é uma alteração da mitose e da meiose. Quando acontece essa proliferação dessas células cancerígenas de uma ordem desordenada, onde seu sistema imunológico não tem capacidade de recolher essa célula cancerígena e ela destruir através do seu sistema imunológico, essas células começam a tomar algumas dimensões que acabam acarretando uma diminuição do funcionamento do tecido aonde ele acabou ocasionando esse crescimento. No caso do câncer de pulmão, a pessoa acaba tendo uma dificuldade de respirar. No caso do câncer de mama, ela acaba tendo uma alteração do tecido mamário, acaba desencadeando uma alteração do sistema linfático. Né? Então a gente tem que perceber que quando esse processo de doença ele chega para cometer os diversos tipos de tecido, quando isso é detectado lá no começo, você tem uma grande probabilidade da diminuição do processo dessa doença. Então por isso, doutor, que é muito importante as campanhas contra câncer de mama, contra câncer de próstata, para que as pessoas fiquem alertas com relação a isso. E isso acredito que seja um tema que nas suas palestras seja bastante mencionado. Sim, além dessas palestras que a gente faz todo mês, uma vez por mês,
Toda vez que chega no mês de outubro, no mês de novembro, a gente faz Outubro Rosa, nós fazemos um evento onde são feitas várias palestras, esclarecimento ao público. E como que pode ser feita essa prevenção? Na verdade, a prevenção do câncer de mama começa nas atividades de vida diária, né? Começa na mudança da rotina da mulher. Então, a gente sempre focou, né, que a mulher, de acordo com a vida social que ela mudou, ela também mudou o seu aspecto de doença. Hoje em dia as mulheres infartam, hoje em dia as mulheres elas são obesas muito mais do que as mulheres da década de 80 e hoje em dia as mulheres têm muito mais doenças do que antigamente. Então, aquele fast food que antigamente era só da criança, hoje em dia são os adultos que comem, as mulheres acompanham, as mães acompanham essas crianças. As mulheres hoje em dia elas fumam mais, elas bebem mais, elas se estressam mais. Então, a gente se a gente ter essa consciência que a gente vai conseguir fazer um trabalho preventivo, a gente vai conseguir diminuir não só o câncer de mama, como outros tipos de doenças, principalmente aquelas de origem psicossomáticas, como fibromialgia, obesidade, diabetes. Muito bom, doutor. Então, o doutor Ademir Mota, que é um especialista na área de fisioterapia, preocupado com essa prevenção, atualmente faz essas palestras no intuito de ajudar as pessoas para que ele também possa fazer a diferença e que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Doutor, eu agradeço a sua participação no programa Ao Céu Pro Saúde. Acredito que tenha sido bastante importante as suas informações e fica o espaço aberto para uma outra ocasião também a gente continuar e falar das novidades e do que mais a gente pode estar passando para os nossos ouvintes. Muito obrigada e até uma próxima ocasião. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Eu espero ter sanado e diminuído as dúvidas desses pacientes que muitas vezes são ansiosos, muitas vezes não têm uma oportunidade de buscar conhecimento com um profissional embasado, com um profissional capacitado. Eu espero retornar aqui outras vezes e tentar ajudar da melhor forma possível. Com certeza, doutor. Aliás, para quem tiver dúvida, quiser informação a respeito da parte de fisioterapia mesmo, dos tratamentos e também, se quiser saber sobre as palestras, como a pessoa pode entrar em contato? Bom, ela pode entrar em contato com o meu e-mail, né, fisiomota2011@hotmail.com ou diretamente no meu celular, 98312-8420. Tá bom. Muito obrigada, doutor, e até uma próxima ocasião. Termina aqui o programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Muito boa tarde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.